Olá, bem-vindo a mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação. Hoje nós vamos ver Thelma Vinha, o educador e a moralidade infantil numa perspectiva construtivista. Gente, é fantástico esse artigo. Aula 1 com questões. Bora estudar! Vinha trata neste artigo da questão do desenvolvimento da moralidade, da autonomia e da disciplina na educação infantil. Então, desenvolvimento da moralidade, autonomia e da disciplina na educação infantil. Baseando-se na teoria construtivista de Jean Piaget, a autora aborda temas como o posicionamento dos pais e dos educadores, os limites da intervenção do professor, a necessidade de um ambiente apropriado para a formação de um cidadão autônomo, crítico, criativo, responsável e que saiba conviver com o outro. Evitamos uma educação autoritária, mas não sabemos como agir diante do mau comportamento de uma criança. A autora nos coloca isso. E a autora fala assim que o que a levou a pesquisar, a área da moralidade, a questão da autonomia, foi a experiência em que ela viveu, como coordenadora em Itatiba. E ela fala assim que os professores perguntavam para ela o tempo todo: o que eu faço com aquele aluno que bate nos outros? O que faço com aquele que fala palavrão o tempo inteiro? E com aquele que não para um minuto quieto, que fica correndo pela classe? Eu ponho para pensar e não adianta. A autora também não sabia o que fazer. Sabia que não podia gritar, não podia estrangular, mesmo tendo vontade, não podia colocar de castigo, não podia bater. Sabia o que não fazer, mas não sabia quais procedimentos eram adequados para lidar com essa questão do desenvolvimento da moralidade, da autonomia e da disciplina. Para responder tais indagações, a autora estudou um pouco de psicologia, leu textos, artigos, pesquisou, desejou não educar como educava-se, há décadas atrás, não quis repetir um modelo de educação autoritária com a que nós tivemos, porém, ao mesmo tempo sentia-se insegura de como agir diante de um mau comportamento de uma criança. Por vezes, os professores sentiam-se muito permissivos, diziam: eu converso, converso e não adianta, não acontece nada, ele continua da mesma maneira. Em outros momentos, o professor não se continha e acabava estourando e se sentia-se autoritário demais. A nossa preocupação era encontrar o limite da intervenção de qual o procedimento que está mais coerente com o ser humano que eu quero formar. Olha só, então ela começou a pensar assim: qual o limite da intervenção de qual procedimento que está mais coerente com o ser humano que eu quero formar? E que ser humanos eu quero formar? Que ser humano vocês querem formar? E a resposta era autônomo, crítico, criativo, humano, responsável, que saiba conviver com o outro, cidadão feliz e inteligente. Tá, mas e aí, como que nós vamos fazer isso? E continuam as indagações. E aí, ela coloca assim para nós: humano, no sentido de pessoa humanizada, merece reflexão. Será que os nossos procedimentos pedagógicos, aqueles que utilizamos na sala de aula, são coerentes com esse homem que queremos construir? Na escola tradicional, o professor também tem esses objetivos belos e nobres e realmente gostaria de estar trabalhando para formar esse homem. Só que na sala de aula, uma carteira está atrás da outra e as crianças não podem se comunicar, conversar. Cada um tem que ter o seu próprio material, não pode emprestar para o amigo. A professora é quem diz o que fazer, como começar, quando começar, a que horas terminar. Ela é quem determina, inclusive, a ida ao banheiro.
É a própria professora que diz para as crianças quando está certo e quando está errado. Como é que queremos formar pessoas cooperativas se não, olha lá, se um não pode ajudar o outro? Porque isto é visto como cola, como uma coisa negativa. Quando escrevem, eles colocam o braço sobre o trabalho para o outro não ver. Como é que eu posso formar pessoas solidárias se cada um, olha lá, tem que ter o seu, se eu não posso compartilhar os meus materiais, se eu não posso compartilhar minhas atividades com meu colega? E aí ela continua. Que olha, gente, há uma incoerência entre o objetivo e os instrumentos utilizados para atingir esse objetivo. Eu quero formar um homem humanizado, autônomo, crítico, mas os instrumentos são incoerentes. Se o objetivo é formar um ser humano autônomo, criativo, etc., a sala tem que ter um ambiente em que tudo isso seja possível de acontecer. Essa é apenas uma reflexão inicial. O tema central é a construção da autonomia, o desenvolvimento moral. Aí ela começa perguntando para a gente, o que se entende por moralidade? O que nós entendemos por moralidade? Qual é a ideia de moralidade? Qual é certo? O que é íntegro? Integridade, respeito, o bem, o caráter. Como isso é construído na criança? Como a criança aprende isso no dia a dia? Ela segue exemplos, modelos? Ou seja, ela coloca um monte de questionamento para nós. Primeiramente, o desenvolvimento moral refere-se ao desenvolvimento das crenças, dos valores, das ideias, dos sujeitos sobre a noção do certo, do errado, dos juízos. Quando me sinto culpado por uma atitude, estou emitindo um juízo. Esse julgamento reflete as minhas crenças, os meus valores, a noção do que é certo, o que é errado. Da mesma forma, quando julgo a ação do outro e a maneira como eu acredito que o outro me vê. Isso ela fala para nós que esse é o desenvolvimento moral. A moral refere-se ao que eu devo ser, como eu devo agir perante o outro, como eu devo e não como eu ajo. O estudo da moral, da ética, é como eu devo agir. O mais importante para Piaget não são os valores pessoais, mas sim porque eu sigo esses valores. Olha essa lâmina. O mais importante para Piaget não são os valores pessoais, mas sim porque eu sigo esses valores. Por exemplo, por que eu tenho que ser honesto numa relação com outra pessoa? Porque a sociedade me ensinou e todos cobram esse padrão social. Se eu viver uma sociedade que me ensine que a mentira às vezes é o melhor caminho, então eu posso mentir e tudo bem? Eu tenho que ser verdadeiro sempre? Por que isso é importante? Piaget mostra o que vai fazer diferença entre uma moral autônoma, né? O que é uma moral autônoma? Quando uma pessoa governa a si mesma, é responsável pelos seus atos, leva em conta o outro antes de tomar uma decisão, ou seja, o que vai mostrar, né, o que vai fazer diferença entre essa moral autônoma e uma moral heterônoma, que é o que é uma moral heterônoma? Quando a pessoa é governada pelos outros, é uma pessoa que justifica o que ela faz, justifica o que ela sente em nome do outro, do terceiro. Eu penso assim porque a vida inteira me ensinaram a agir assim. Olha o que Piaget fala pra gente. O que faz diferença entre uma moral heterônoma, em que a moral é externa, olha, a moral é externa, na heterônoma, e a autônoma, em que o centro,
a ética, os meus valores são interiorizados, são internos, é justamente a razão de eu seguir os meus valores. Guarda essa lá. Olha só, por que os professores querem que as crianças cumpram as regras da classe? Porque as regras são necessárias para organizar os trabalhos, para formar o cidadão do futuro. E não por medo da criança ficar sem recreio, ou receber uma punição ou uma recompensa do professor depois. Piaget ainda fala assim: o fundamental para Piaget é que as pessoas autônomas seguem determinadas normas porque elas acreditam que isso é o melhor para elas. Elas não seguem essas normas para receber uma recompensa, por medo do olhar externo, por medo de uma punição, de uma censura. O importante não é ser leal ou não, mas por que eu estou sendo leal? O importante é refletir a respeito de por que seguirmos normas. A autora aqui ela vai fazer uma analogia, tá? Com o construtivismo. Presta atenção. A autora afirma que, para serem coerentes com isso, os educadores devem estar pensando por que estão transformando a sala de aula, aderindo ao construtivismo. Ela coloca assim, fala assim pra gente, ó, se é porque eu sigo os meus valores e eu estou me transformando, ou se é por uma recompensa ou punição. É isso que vai fazer a diferença entre uma moral autônoma e uma moral heterônoma. Para a criança, a construção da inteligência se dá a partir da interação com o meio. O mesmo vale para a moralidade. A construção dos valores, o desenvolvimento moral, se dá a partir da interação da criança com pessoas e situações. Gente, o mesmo vale para a moralidade. A construção, né, dessa moralidade se dá pela interação com o meio. E olha aqui, a construção dos valores, o desenvolvimento moral, se dá a partir da interação da criança com pessoas e situações. Não existe moral sem o outro, guarda isso. A moral necessariamente envolve o outro, porque se refere a regras, às normas, como as pessoas devem agir perante o outro. A construção dos valores se dá a partir das experiências com o outro. Será que a moralidade é ensinada diretamente? É comum usarmos histórias infantis, contar que o Pinóquio mentiu e o nariz dele cresceu. Quando as crianças brigam, contamos uma história de briga entre os personagens que tiveram um final trágico. Com a história da cigarra, né? Como a história da cigarra e da formiga. Ensinamos a questão da solidariedade, da cooperação e assim por diante, sempre utilizando a moral da história. Na realidade, a moralidade não se aprende assim. A moralidade não é ensinada por sermões. Gente, maravilhoso isso. E é verdade, né? Na realidade, moralidade não se aprende assim. A moralidade não é ensinada por sermões. A moralidade vai se dando a partir das pequenas experiências diárias que a criança tem ao se relacionar com o outro. Gente, ela traz assim alguns exemplos, né? E ela fala assim pra gente que o pai ensina, você não pode mentir. Mas quando ele vai lá na padaria, encontra uma morena, fala pro filho, não fala nada pra tua mãe, que eu encontrei fulana. Ou a mãe bate o carro, né, e fala pro filho, ó, não vai falar pro teu pai que fui eu. Ou ainda quando a criança fala a verdade, é punida. Mais pelo que ela contou do que por ela ter falado a verdade. No entanto, isso, né, para a criança, o sentimento é de que ela falou a verdade e foi castigada. O que ela está aprendendo? Né? A criança vai percebendo que, às vezes, ela mente e não é descoberta, e que a mentira é necessária para escapar de um castigo.
Então, essas são assim, experiências que ela está tendo com as pessoas, mostrando que nem sempre ser honesto é um bom negócio. Vamos pensar, né, moçada? Vamos pensar, professor. E para falar da moralidade infantil, é preciso então considerar que a criança tem uma concepção do que é certo, do que é errado, do valor de verdade e do valor de mentira, completamente diferente do adulto. Olha só, para uma criança pequena, uma mentira que é considerada grave é uma mentira em que você não pode acreditar. Aí olha só, e aí um exemplo, né? Você dizer que encontrou um homem do tamanho de um prédio com uma criança. Para ela, essa é uma mentira muito grave, porque não existe um homem do tamanho de um prédio. Assim, o exagero para a criança é mentira. Por outro lado, né, se ela falar que tirou uma nota alta na prova, sendo que ela não tirou, não é uma mentira tão séria, porque ela poderia ter tirado a nota alta mesmo. Como ela poderia ter tirado, é uma mentirinha boba. Eles pensam muito diferentes do adulto nessa questão. Olha essa lâmina. A criança também considera o engano e a mentira a mesma coisa. A partir daí, podemos lidar com a mentira na criança. Como lidar com a mentira, né? Na criança. Constance Camille deixa claro que, primeiramente, devemos perceber que a própria inteligência da criança de educação infantil, com 2 a 7 anos, é pré-operatória, é intuitiva. Muitas vezes acontece que o adulto é capaz, olha, a partir de indícios, deduzir que a criança comeu biscoitos. A lata de biscoito está diminuindo, a boquinha da criança está suja. Em vez de afirmar, olha só, você comeu biscoito, diz, o seu coração está me dizendo que você comeu biscoito. Ou, deixe eu olhar nos seus olhos, você comeu biscoito e está mentindo. A autora coloca no livro que isso é um abuso da autoridade do adulto, que trata a criança como se fosse transparente. Isso só é possível porque essa criança ainda é pré-operatória, incapaz de tirar a conclusão como o adulto. Então ela diz, gente, isso é um abuso de autoridade, não faça isso. Eles realmente acreditam que são transparentes e que os adultos são mágicos, têm poder de, olhando dentro dos olhos, ouvindo o coração adivinhar. É diferente se o adulto falar, eu não posso acreditar no que você está me dizendo por causa disso. Não abuse dessa autoridade. A primeira atitude do adulto é não abusar da autoridade de adulto, porque a criança constrói a privacidade com muito custo. É preciso dizer para a criança o porquê de você não acreditar no que ela está dizendo e mostrar onde está a mentira no que ela falou. Explicar quais são as consequências da mentira na relação entre duas pessoas. Quando queremos crianças e pessoas sinceras, devemos estar preparados para ouvir verdades agradáveis e desagradáveis. Valorizar o fato de a criança ter contado a verdade, mas não deixar de conversar sobre o que ela fez. Deixar claro que contar a verdade é algo saudável e refletir sobre o ato em si. Moralidade envolve uma série de regras e essas regras só existem porque na convivência entre as pessoas são necessárias. Com o tempo, a criança vai perdendo as consequências do não cumprimento da regra ou da necessidade dessa regra existir. Na educação, é isso que tem de ser mostrado para as crianças. É muito comum as regras serem associadas ao medo da criança ser punida, ao medo dela ser castigada por Deus, ou por um anjinho que está vendo tudo, ou ainda a uma recompensa.
Na realidade, se a criança só deixa de mentir porque tem medo de o nariz crescer, ou deixa de mentir porque a mamãe não gosta que mente, ou porque a mamãe acha feio, ela cresce com medo de descobrirem. O que fazia essa criança legitimar a norma de falar a verdade eram coisas que provavelmente, quando ela crescer, já não vai acreditar mais. Haverá situações em que ela vai mentir e ninguém vai descobrir, e o nariz não vai crescer. Ela vai experimentar situações em que a opinião da mãe dela não pesa tanto quanto a dos amigos. O que fazia a criança legitimar a norma já não existe mais. Ela não tem mais por que cumprir. Por isso é importante associar uma regra a um bem-estar e as consequências do não cumprimento dessa regra. Tem de haver sentido na existência da regra para um bom convívio social. Então, o que é importante aqui? Para ter essa legitimação das regras. Associar uma regra a um bem-estar, olha, eu deixei ali um bilhete no carro que eu bati, o dono não estava, deixei com o meu número, o telefone, mas por quê? Por uma questão do bem-estar, ela está fazendo o que é correto. E as consequências do não cumprimento da regra também. Ou seja, tem que ter sentido na existência da regra para um bom convívio social. Gente, nós vamos para um teste. Galera, vamos ver essa questão aqui da Thelma. De acordo com a perspectiva de Thelma Vinha em seu artigo O Educador e a Moralidade Infantil numa Perspectiva Construtivista, assinale a alternativa correta. Queremos a correta. Alternativa A. A forma mais indicada para se ensinar moralidade é por meio de histórias infantis como o Pinóquio e a Cigarra. Gente, ela já fala que não é por sermões. Não. Já arranca fora essa questão. B. Toda sala de aula necessita ser regida por regras, todavia toda regra é flexível e pode ser negociada com as crianças caso a caso. Não, né, gente? Eita. C. Crianças de 6 anos já têm autonomia moral para escolher qual sanção ou castigo pode ser dado ao colega. Não. D. Moral heterônoma se manifesta quando uma pessoa governa a si mesma, é responsável pelos seus atos? Não, é autônoma, né? Não é heterônoma. E. A construção dos valores se dá a partir da interação da criança com pessoas e situações. Exatamente, alternativa E. Mais uma questão, meu povo. Para Vinha, o desenvolvimento moral refere-se ao desenvolvimento das crenças, dos valores, das ideias dos sujeitos sobre a noção do certo, do errado, dos juízos. Portanto, refere-se ao que o indivíduo deve ser, como ele deve agir perante o outro. Segundo a autora, quando Piaget afirma que uma pessoa governa a si mesma, é responsável pelos seus atos, leva em conta o outro antes de tomar uma decisão, está se referindo à moral autônoma. Alternativa C, facinho para quem lê o texto e estudou comigo. Terminando mais um Bunda na Cadeira e sem enrolação. Se prepara para a aula 2 da Thelma Vinha. E vamos fazer mais exercícios. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Um beijo!